Olá, traders! Muito bom dia! Começando 2026 com os mercados globais em movimento. Hoje o destaque é o PMI industrial nos Estados Unidos e na Europa, enquanto as ações sobem por lá, puxado pelo setor de tecnologia, inteligência artificial e metais preciosos. E vamos ao cenário do dia de hoje. As bolsas asiáticas começaram o ano subindo quase 1%, liderado pelas empresas do setor de tecnologia, internet, semicondutores e o setor de inteligência artificial. Segue como principal motor do mercado. As ações de chips seguem renovando máximas também. Fica de olho na Nvidia na abertura do mercado americano ainda hoje, ok? Os futuros de Nasdaq avançaram e na Europa também avançou. O mercado de commodities, ouro e prata renovando máximas históricas também. Em alta no caso. E o dólar segue perdendo força neste exato momento. Subiu um pouquinho, ganhou força na madrugada e perdendo um pouquinho agora na correção. Certo? A política monetária nos Estados Unidos, o mercado acompanha esse PMI industrial para saber se vai dar uma movimentada na questão das expectativas de corte de juros ou manutenção dos juros. A manutenção já segue a aposta em 85%. Porém, ainda em janeiro, teremos aí um novo nome, que é o sucessor de Jeremy Powell, que segue aí para amplamente, né, o mercado, para que possa, de repente, uma votação de corte de juros seja mais favorável, numa economia mais em juros baixos e movimentações na economia, ok? Dinheiro rolando, certo? Já no Brasil, a agenda é mais vazia, primeiro pregão do ano, mas segue subindo já em forte alta, acompanhando o mercado global, ok? O cenário é desafiador no Brasil, por quê? O mercado segue aquecido, inflação mais persistente, pressionando, e a chance do Copom iniciar o corte de juros em janeiro é instável. O mais certo é em março. Segue, certo? Vamos então ao primeiro pregão do dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Vamos acompanhar as oportunidades quentes aqui nos mercados globais e as notícias do dia de hoje, certo? Se você é novo aqui, eu já peço para você, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante e ajuda ao YouTube compartilhar esse vídeo a mais pessoas. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que colocamos aqui, ok? Vamos então ao nosso programa aqui, Gol do Dia, e temos aí os 90 minutos para a gente emplacar o nosso gol de ouro. Certo, meus amigos? Vamos lá então, dando início aqui diretamente na tela aqui para vocês do programa Gol do Dia, ok? Deixa eu agitar aqui. Ok, voltamos, estamos aqui. Vamos lá então, pessoal, vamos aqui com as principais oportunidades que nós temos. Bom, deixa eu só traduzir a nossa página. Os futuros americanos aqui, S&P 500, seguem subindo em 0,55%. Dow Jones em 0,43% e Nasdaq 0,94%. 1%, setor de tecnologia aqui, ó, liderando o carro-chefe no dia de hoje. O índice do medo segue controlado, caindo 0,5%, 0,47%. E o Dow subiu para 1,59%, ok? Bom, um dado curioso, pessoal, é que o ouro e a prata seguem em alta e iniciam 2026 após uma forte valorização anual. Lembrando que essa valorização do final de ano e para agora, não tivemos recordes desde 1979 com essa valorização que nós tivemos nestes dois ativos, ok? Os títulos americanos ampliam ganhos após registrarem o melhor desde 2020, tá? Desde a pandemia. 4 previsões para 2026, que acho que vocês têm que ficar de olho já, é a explosão da bolha da inteligência artificial, a reação negativa do mercado às previsões, o próximo sucessor do Federal Reserve, que vai, no caso, substituir Jeremy Powell, né? E o legado que Jeremy Powell vai deixar, né? Vale lembrar que esses dois nomes são os caras cotados para o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que controla a economia, faz manutenção dos juros, né? E o IPO também, que vale ficar de olho, o IPO da SpaceX é a empresa do Elon Musk, que vai listar as suas ações na bolsa, ok? Certo? Beleza, pessoal? A Tesla antecipa números de vendas abaixo dos esperados, né? Nos últimos números que ela deixou, informou, né? Certo? Bom, vamos aqui para as notícias, pessoal. Já falei algumas curiosidades aí para vocês no primeiro pregão do ano. E o que nós tivemos hoje ainda é feriado na China, no Japão também, né? Mas os futuros já precificaram alta. Deixa eu só corrigir aqui, ver se está tudo certinho, tudo certo, beleza. Nova Zelândia, o mercado permanece fechado, feriado hoje. Suíça também, tá? Nós tivemos ali na Europa, no GBP, especificamente, índice de preços de imóveis,
PMI na Itália, PMI industrial na Espanha, é bastante, na Europa toda aqui, bastante PMI industrial, né? Ó, na França, Itália, Alemanha, confiança do consumidor em Portugal, PMI industrial no GBP, no Reino Unido, ó, bastante notícia, e foram tudo agora, né, pela manhã, né? Teve algumas aqui na madrugada, mas a grande parte foi das 6 até as 9 agora, ó. 9h30 da manhã, nós temos aqui, daqui 30 minutos no Brasil, PMI industrial do SP 500, tá? O índice global aqui, no caso do Brasil. Nós temos também, acho que o mais importante é o dos Estados Unidos, tá? É às 11h45, PMI industrial aqui, ó, 11h45. Esse aqui acho que é o mais importante, tá? Inclusive é alto impacto nos mercados no mercado de dólar, nos mercados dos índices americanos e mexe com os ativos globais no mundo todo, tá? Gastos de construções tem às 12 horas nos Estados Unidos e no México tem PMI industrial também, mas baixo impacto, tá? Às 14h30 no Brasil tem fluxo cambial estrangeiro e às 18h30 tem balanço patrimonial do Federal Reserve fechando o dia aí, sexta-feira, fechamento da semana, né? O balanço patrimonial vai dar também alta volatilidade nos mercados, tá? Às 18h30. Certo, meus amigos? Então, bastante volatilidade, um pouquinho aí pela manhã e no final da tarde, tá? Alguns horários de pontos específicos, né? Mas que dá algumas oportunidades, ok? Vamos direto para o gráfico aqui, pessoal. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Tá? A gente tem bastante oportunidades para o dia de hoje, né? Se a gente pegar o SP500, pessoal, ele fechou em baixa no último pregão do ano, que foi dia 31, né? Aí, foi dia 31? Deixa eu ver, isso mesmo, dia 31, às 17 horas, isso mesmo, tá? Fechou em baixa, recuperou bastante ao longo da sessão de hoje e agora está fazendo uma correção. Vale lembrar, pessoal, que o SP500 aqui, eu ficaria mais otimista numa alta, porque a gente tem bastante regiões de vendedores aqui para cima, caso ele rompa esta máxima aqui, ó, pessoal, tá? Por quê? Aí, basicamente, ele vai fazer um padrão de continuidade, um padrão de bandeira. Ele sobe, faz a correção e voltando a subir nas próximas horas, tá? Rompendo esta região aqui, pessoal, a gente pode projetar este movimento aqui para cima, tá? E aí faz com que a gente acredite numa tendência mais de altista pro dia de hoje, tá? Ó, deu cruzamento de compra já, agora há pouco, né? Foi às 5 da manhã, isso. Cruzamento de compra, né? Para quem trabalha cruzamento, né? Temos uma média móvel de 200 períodos no meio do caminho, servindo como uma resistência no principal índice americano, a SP500. E com este cruzamento aqui, pessoal, a gente pode projetar este candle aqui, ó, este candlezinho aqui, ó, este carinha aqui, ó, posso projetar ele aqui para cima, tá? Ok? Então, para as próximas horas, então, com esse repique aqui, esse cruzamento ainda continua, e aí ele pode dar essa continuidade até aqui em cima, certo? Ok? Bom, vamos ver como que foi os mercados europeus e asiáticos. O DAX da Alemanha, ele subiu forte na abertura e corrigiu já um pouquinho, tá? Mas segue lateral, tá? Lateral que eu quero dizer aqui, a gente tem uma mínima nesta faixa de preço e uma máxima nesta faixa de preço. Então, seguimos aqui dentro de um cenário mais lateral, né? Ok? Certo? Já na Reino Unido subiu forte, né? Com o PMI industrial por lá, agitou os mercados de lá, ó, subiu fortíssimo, né? Tá seguindo aqui a tendência altista, respeitando ela. O mercado asiático, o índice Nikkei, subiu também quase 1%, né? Subiu forte aqui no primeiro pregão do ano, tá fortíssimo aqui o índice Nikkei, 225. Já na China, o mercado chinês também, ó, mercado mais altista, né? Começando o ano mais altista, né? E agora, no caso, os pregões de lá estão fechados já, né? E a liquidez segue menor. Então, eles ficam abertos futuros, são 24 horas, mas a movimentação é menor. Então, o que eu quero dizer, tanto o índice do Japão quanto o índice chinês, a gente tem esta máxima aqui, ó, no HK50, e caso ele consiga romper nas próximas horas, a gente vai dar continuidade a esse movimento aqui para cima, tá? Ok? Beleza pura? Vamos dar uma olhadinha aqui. Dow Jones subiu 0,5% e Nasdaq é o que está liderando aqui o setor de tecnologia, Nasdaq. Aqui, ó, subiu mais que o SP500, ó. Inclusive está acima aqui da média de 200 períodos, servindo como um suporte agora, né, fazendo aquele repique e vai continuar o movimento aqui, tá? Ok? Uma confirmação de pivô de alta aqui, no caso de Nasdaq, seria nesta linha aqui, tá? Então, uma confirmação legal desse movimento seria quando ele voltasse a subir e rompesse exatamente esta linha para cá, tá? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pessoal. Fica de olho para o dia de hoje. Nós vamos ter o setor de tecnologia liderando, Nvidia explodindo já na abertura e possível tendência altista, tá? Nvidia, aqui, ó, setor de Nvidia, né? Então, ela fechou embaixo no dia 31, a abertura segue às 11h30 de hoje, ok? E aí, tem esse movimento que você pode tentar aproveitar para o dia de hoje, tá?
Tesla também, acho que vai dar um movimento mais altista. Inclusive tem essa região de order block aqui, compradores, e um suporte na média de 200 períodos que pode repicar ali no dia de hoje para os movimentos aqui para cima, ok? Certo? Então tem excelentes oportunidades aí nos mercados. O petróleo Brent arrefeceu um pouquinho, caindo forte aqui, tá? Se perder estas regiões de mínimas aqui, pessoal, buscando essas regiões, a gente acaba estendendo o movimento de queda, tá? A dominância do dólar, ela subiu na madrugada, na abertura dos mercados, e segue corrigindo agora um pouquinho também, tá? Segue corrigindo um pouquinho agora, tá? Então, a gente pode ter mais correções nessa dominância do dólar aqui, um teste na média de 200 períodos, ok? Certo? E aí segue nessa região de correção aqui. E aí por que é importante você saber da dominância do dólar? Porque assim, se a dominância do dólar ela enfraquece, percebe-se que os pares do euro, os pares do GBP, né, todos os pares que estão frente ao dólar acabam valorizando, ok? Então, vamos lá. Com esta correção aqui na dominância do dólar, né, com teste na média de 200 períodos, vai dar oportunidade nos pares do euro-USD. Vamos dar uma olhadinha aqui no chart, ó. O ouro, ele subiu aqui na madrugada forte, né, uma movimentação de alta também, e tem grande chance, pessoal, da gente romper esta resistência aqui, ó, para ficar de olho. Tem uma média móvel de 200 períodos no meio do caminho, rompendo esta região, né, com um repique que ele pode fazer aqui e voltar ao movimento altista, tá? A gente tem um espaço grande para ele percorrer e voltar aqui em máximas históricas, tá? Ok? Então, a onça saindo aqui a 4.392 dólares, com as oportunidades de continuidade do preço, ok? O Bitcoin liderando o movimento, subindo forte aqui já, com gap de alta e disparou no movimento aqui, chegou a quase 90 mil dólares, né? Deixa eu ver aqui, chegou a ser cotado a 89.840, né? Mas segue também mais otimista em movimentação de alta, mexendo com todas as moedas ali abaixo do Bitcoin com movimentação mais altista, beleza? Certo? Bom, pessoal, o que eu quero deixar de oportunidades para vocês aqui, tem a oportunidade hoje no Euro JPY, tá? Deu esse movimento aqui, ó, de continuidade, chegou nessa resistência da máxima da semana e caiu forte, né? Agora tá fazendo esse movimento em V de volatilidade, tá? Então tem mais chance de continuar esse movimento aqui para cima nas próximas horas. Outro ativo aqui, pessoal, ó, EURUSD, o EURUSD fechou com um candlezinho martelo aqui, ó, e depois de uma movimentação de baixa, grande chance de reversão também, que inclusive a dominância do dólar corrigindo agora, dá mais chance dele esticar este movimento, né? Até um repique até as médias móveis aqui seria bem mais assertivo, né? Operações rápidas e curtas. E tá num canalzinho de baixo aqui, né? Desenhando aqui um canalzinho de baixo, né? Então, no caso até o miolo aqui do canal, seria esse meinho aqui, ó, que vai dar próximo das médias, seria um movimento mais de alvo de saída, né? Até para, como ele tá mais instável, né? Até para você ser mais seguro nas operações, beleza? Deixa eu ver aqui o SDCAD, ó, o SDCAD deu, ó, inclusive o SDCAD tá dando um BOS, um padrão de continuidade, cruzamento de compra, o dólar canadense tem grande chance de esticar esse movimento até aqui em cima também, tá? Ok? Dólar e ien, o SDJPY, ó, num rompimento também aqui de máximas, rompendo essa região aqui, ó, tem uma grande chance dele romper, pessoal, tá? Vai esticar esse movimento e ganhando essa região de vendedores aqui, faz com que ele deu um rally altista, tá? E já deu cruzamento de compra também no SDJPY, beleza? O Libra Britânica está em queda, tá? Acredito que ela pode fazer um repique aqui embaixo também, tá? Um teste aqui nessa região, né? Já está dominando um pouquinho essa região de orders blocks aqui, tá? E tá abaixo da média de 200 períodos e cruzamentos de vendas. Então, a Libra Britânica, pessoal, pode testar esse movimento de mínima se não romper e esticar e alongar um pouquinho esse movimento de queda, tá? Ok? Os mercados aqui, deixa eu ver, aqui tem mais o EuroAuD aqui, ó, eu tava olhando aqui, antes de eu gravar aqui o vídeo, o EuroAuD também, ó, EuroAuD aqui, ó, excelente oportunidade de reversão aqui, ó, tá, fez a confirmação, então vai fazer um movimento, de repente, até as médias móveis aqui para cima, tá, e elas vão se encontrar, né, pessoal, então fica de olho aqui no EuroAuD, que ele tá fazendo um movimento de correção depois dessa queda forte aqui, beleza? E um suporte mais importante aqui no EuroAuD seria essa região aqui do 1.74.900, 1.75, ok? Tá? Beleza pura? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que era mais esses ativos aqui que eu queria comentar com vocês, as oportunidades quentes, né?
E mercado brasileiro, dólar segue arrefecendo o movimento de queda, saindo a 5,48, né, mais tendência de queda, abertura de baixo também. E o índice brasileiro segue em alta, movimentação altista e segue subindo forte aqui, com um possível teste já direto nos 164 mil pontos, 465, tá? Tem uma resistência aqui um pouquinho mais forte que ele está segurando nesta região. Beleza, pessoal? Certo? Bom, bastante oportunidades para o dia de hoje, né? Eu já peço para você, se é novo aqui, se inscreve, se já é inscrito, deixa o like pra gente, para fortalecer, e ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui diariamente. Na semana que vem, voltamos com o nosso programa Gol do Dia. Final de semana o mercado acaba fechando, sábado e domingo, né? Hoje, sexta-feira, último dia da semana, mas o primeiro pregão do ano já mostrando que o cenário é otimista para 2026. Lógico que a gente vai ter pregões de correções também, tá, pessoal? Nem tudo que sobe é para sempre e nem tudo que cai também é para sempre, ok? Precisa ter a movimentação que é o zigue-zague do preço, ok? Um grande abraço, juízo, bons trades nessa sexta-feira, aproveite as oportunidades e vejo você na próxima semana. Chega por hoje!